Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez a este perfil do Instagram para nossa tradicional live da semana. Ontem eu não consegui fazer a live, né, pessoal? Tive um probleminha técnico aí com a minha internet e não deu certo, tá? O pessoal não conseguiu resolver, não sei qual era o problema. Na verdade eu sei, né? Conexão ruim do nosso país, não tem jeito. Aí não teve como fazer a live ontem. Aqui eu estou entrando na outra rede social, tá? Aquela que a gente não pode falar o nome aqui no Instagram, né? Que senão o pessoal, o Instagram derruba. Então naquela outra ali, vamos ver se vai dar certo para fazer a live nos dois perfis hoje. Se você não me segue lá na outra rede social, já aproveita, tá? Espera aí só um pouquinho. Vamos ver se vai dar certo aqui. E aí, pessoal, como tem sido a semana de vocês? Tudo em ordem? Olha lá, acho que vai dar certo, hein? Tá indo, tá indo. Aí, agora deu certo. Então, vamos lá, sejam muito bem-vindos. Tá? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Então, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Sichella, eu sou um advogado com mais de 10 anos de atuação e estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre inteligência artificial e produtividade no seu dia a dia dentro do seu escritório de advocacia, tá? Assim, a inteligência artificial veio para ficar, não tem mais, né, como a gente mudar isso. Ela está presente em todas as áreas, está presente aí em tudo que a gente faz. Então, nos smartphones, nos computadores, nos navegadores de internet, nas nossas centrais multimídias dos carros, tudo. O que você pensar hoje trabalha com inteligência artificial. Então, assim, não dá mais para você ficar para trás, né? Então, se você, colega advogado, não está utilizando essa ferramenta, você está ficando para trás no mercado de trabalho, você vai ser ultrapassado, mas não pela inteligência artificial. Você vai ser ultrapassado pelos seus concorrentes, pelos seus colegas de trabalho que não estão deixando essa oportunidade passar. Tudo bem? Então, assim, você precisa se atentar para as melhorias que a inteligência artificial pode trazer para o seu dia a dia, tá? Você precisa estar ligado que a sua produtividade utilizando a inteligência artificial, ela vai aumentar e muito, tá? Nos meus perfis nas redes sociais, tanto aqui no Instagram, quanto no TikTok, quanto no YouTube, eu trago inúmeras dicas sobre como você pode fazer para utilizar essas ferramentas no seu dia a dia, de modo a deixar sua rotina muito mais rápida, trazendo resultados de forma muito mais acelerada para os seus clientes. Tá? Já trouxe dicas para vocês de como cadastrar as suas ações na justiça. Para quê? Para que quando o servidor que vai pegar este processo, que ele possa, ao bater os olhos, identificar qual é o tema principal do seu processo e assim poder dar um andamento muito mais rápido. Eu já trouxe para você também como você vai fazer para utilizar o editor de textos, o Word, com a inteligência artificial. Já te mostrei, tem vídeo sobre isso, que o Word tem um editor de textos nativo e tem uma aba chamada Suplementos, onde você pode instalar outra inteligência artificial para trabalhar junto com você. Olha só, você não precisa sair do seu editor de textos para ter uma ferramenta de inteligência artificial que vai te corrigir na hora, que vai poder melhorar em instantes aquela petição que você está fazendo. Então você tem lá um caso extremamente complexo, que você está travado, não consegue produzir, use a inteligência artificial para te auxiliar. Você não vai precisar sequer sair do documento que você está trabalhando. Você vai fazer isso de forma automática, vai pelo menos simplesmente olhar para o lado. É tão legal que o Word ele divide a tela. Então você vai ter o documento principal do teu lado esquerdo e no lado direito vai ter ali as opções de utilizar as ferramentas digitais para poder utilizar isso no seu dia a dia. Olha só que legal. Então você vai poder utilizar a inteligência artificial ali na hora. Se você tiver uma dúvida sobre a construção do seu texto, se você tiver uma dúvida sobre um documento, cara, é muito legal.
Colega advogado, se você não utilizou ainda essa inteligência artificial nativa do Word, você está perdendo tempo. Muito tempo. Está perdendo tempo e está deixando dinheiro na mesa. Por quê? Porque você não está utilizando todo o potencial que a ferramenta tem. Continuando nas dicas, eu já trouxe para vocês aqui situações em que o ChatGPT não é a única ferramenta de inteligência artificial que você pode utilizar no seu dia a dia. Já te mostrei que existem hoje inúmeras plataformas que utilizam a inteligência artificial como uma forma de melhorar o seu trabalho que você está desenvolvendo dentro da rede. Então, por exemplo, o Canva. O Canva já utiliza a inteligência artificial em tempo real para melhorar as suas publicações. Ou seja, se você está fazendo uma edição de vídeo no Canva Pro, ou mesmo na versão gratuita, se você está construindo um post para o seu Instagram, para o seu Facebook, para o próprio YouTube, o que quer que você esteja fazendo, tem ali uma opção de você utilizar a inteligência artificial para, na hora, ela te dar dicas para melhorar aquela publicação. Olha que legal. E você aí, colega advogado, perdendo tempo ainda, quebrando cabeça para produzir conteúdo? Não precisa mais ser assim. Eu já trouxe para você nos meus perfis dicas de como aumentar a sua produtividade no seu dia a dia adotando práticas simples. Uma delas é adotar um sistema de gerenciamento dos seus clientes, dos seus prazos, das suas ações. Colega advogado, pense comigo. Você faz a parte mais difícil, que é ir atrás do cliente. Você consegue fechar um contrato de honorários com esse cliente. E aí, não consegue mensurar o tempo que leva entre você pegar o processo, produzir a sua petição inicial e distribuir essa ação na justiça. Hoje, sem utilizar o sistema, você consegue me dizer agora, aqui nos comentários dessa live, quanto tempo, em média, leva para um processo seu começar a tramitar na justiça? Eu não digo começar a tramitar dentro do seu escritório, que é a colheita de documentos, preparação de tese e outras etapas. Estou dizendo tramitar na justiça, do momento em que ele entra no seu escritório até ele ser distribuído no sistema do processo eletrônico. Sem um sistema, você consegue me dizer isso aí nos comentários? Eu acho que é muito difícil, né? E olha, eu cometi esses erros no começo da minha carreira. Muitas vezes eu fazia a tarefa mais difícil, que era conseguir atrair o cliente para dentro do escritório, e às vezes demorava um maior tempão para dar entrada nas ações. E olha, essa semana ainda eu atendi um cliente em que um colega advogado levou mais de 8 meses entre a assinatura da procuração e a propositura da ação. Sabe o que aconteceu nesse meio tempo? Prescrição do direito do cliente. Como que você, colega advogado, vai explicar para o seu cliente que ele te entregou, te confiou a causa, mas você, por um descuido, deixou o tempo passar? E aí? Como se recuperar disso depois? Então, são técnicas simples que eu te trago aqui nas minhas redes sociais que vão te ajudar a não cometer esses erros que a gente comete no começo de carreira. Olha, você pega a sua carteirinha da OAB, qual é a primeira coisa que você quer fazer? A primeira coisa que vem à sua mente é: vou alocar uma sala, vou abrir meu escritório, vou ficar rico. Esse é o sonho de todo mundo. Mas, na prática, a gente sabe que não é bem assim, né? A mera abertura de uma sala não quer dizer que você vai chover clientes no seu escritório no outro dia. Quer dizer que você vai precisar trabalhar bastante. E aí, se você tiver um mentor, alguém que possa te dizer como foi o começo de carreira dele e te mostrar que você não precisa cometer todos esses erros, não seria muito mais simples? Então, esta é a minha missão aqui nos meus perfis nas redes sociais. Para quem está entrando agora na live, eu tenho perfil no Instagram, tenho perfil aqui no TikTok, tenho perfil no YouTube, no Instagram, no Facebook, perdão. E em todos eles eu trago dicas todos os dias que vão te ajudar a utilizar essas ferramentas eletrônicas para que você consiga alavancar a sua carreira e chegar naquilo que todo mundo espera, que é o sucesso. Para que você possa daí poder aproveitar o seu dia com a sua família, para que você possa deixar a sua operação rodando sem que você tenha que estar presente no seu escritório todos os dias, para que você possa se concentrar naquilo que realmente importa, que é atrair novos clientes, aumentar o valor dos seus honorários. E olha só, utilizando as ferramentas digitais, como a inteligência artificial, você vai poder fazer isso.
Porque você vai entregar um resultado muito mais rápido para o seu cliente, muito mais eficiente. E rapidez e eficiência elevam os preços dos seus honorários. Hoje, você cobra o valor para fazer um contrato de prestação de serviço, por exemplo, para uma empresa. Você leva lá 3, 4, 5 horas. Com o ChatGPT e as outras ferramentas que eu te mostro aqui, você pode fazer o mesmo contrato em 1 hora ou menos. Depois que você treina um robô, que a gente chama de boot, dentro do ChatGPT, em menos de 1 hora, você consegue realizar essa tarefa. Eu não sei você, colega advogado que me veio do outro lado, mas olha, produzir um contrato com qualidade, onde eu traga segurança para o meu cliente em menos de 1 hora, para mim é essencial. Para mim é fundamental. Se eu conseguir fechar 5 clientes por dia com o mesmo tipo de serviço, se eu faço isso em 1 hora, no final do mês, qual é o valor dos meus honorários? Eu multiplico o meu escritório. Eu faço uma renda recorrente de uma forma tranquila, utilizando o que já está na internet hoje, sem ter que reinventar a roda. Você não precisa reinventar nada. Você precisa aprender a utilizar o que já existe. Então, olha, eu já falei para vocês aqui que adotar um sistema é essencial. Já falei que você pode utilizar o ChatGPT para criar peças, documentos e tantos outros documentos dentro do seu escritório em tempo recorde. Já te falei que o próprio Canva, que é uma das ferramentas mais utilizadas hoje para a criação de posts nas redes sociais, também utiliza a inteligência artificial. E você aí ainda está achando que não precisa aprender a utilizar, que isso não é para você ou que é uma perda de tempo? Sinto lhe dizer, colega, mas você vai ser ultrapassado. E eu volto a dizer, você não vai ser ultrapassado pela inteligência artificial. Você vai ser ultrapassado pelos nossos colegas de profissão que perceberam que ali existe uma grande oportunidade. E essa oportunidade, hoje, ela ainda é extremamente barata. Muitas dessas ferramentas te permitem utilizar elas de forma gratuita, ou seja, 100% free. O máximo que você vai ter que fazer é criar uma conta. A OpenAI, por exemplo, que é a detentora dos direitos do ChatGPT, tem a versão 3.5 gratuita, que você consegue criar documentos muito legais. Eu tenho no meu Instagram um Reels onde eu ensino a reduzir uma sentença de qualquer processo. Não precisa ser um processo em específico. Te mostro como reduzir uma sentença gigantesca numa planilha separada por colunas que vai te trazer as principais teses utilizadas pela acusação e pela defesa e ainda vai te trazer possíveis estratégias para recurso. Tudo vai depender, lógico, do caso em que você está defendendo. E quer saber o mais legal? Nesse prompt, que é o nome do que a gente diz para o comando que você vai dar para a inteligência artificial, você precisa preencher apenas 2 informações. Qual é o caso tratado e quais os detalhes específicos que você quer que a inteligência artificial traga para você. Então, em vez de você ter que ler um processo ou uma sentença por inteiro, você vai pôr os elementos da sentença dentro da inteligência artificial e ela vai te trazer um resumo. Um resumo em um documento editável em formato de coluna. É muita facilidade. Foi-se o tempo em que resumir um processo era uma tarefa árdua que você precisava muitas vezes fazer utilizando o seu computador e papel e caneta. Eu fiz isso muitas vezes. Por quê? Porque eu não queria deixar passar nada no meu processo. Eu queria fazer uma análise completa e queria fechar todas as possíveis estratégias para que eu pudesse, dentre elas, escolher qual seria a mais correta para o meu caso. Olha, a inteligência artificial já faz isso por você. Inclusive, ela pode produzir a peça de recurso que você precisa. Sem treinamento, a peça vai ser muito fraca, vai ser muito vaga. Agora, com o treinamento correto, vai ser uma peça campeã, uma peça matadora. Muito difícil de ser rebatido por outros colegas. Você precisa lembrar que a inteligência artificial é um grande aliado seu que trabalha como um excelente estagiário que tem uma super memória, uma capacidade incrível de analisar dados. Mas a palavra final sempre vai ser sua. É você quem vai decidir quais dos elementos trazidos pela inteligência artificial fazem sentido para o seu caso.
Agora, se você não usa a inteligência artificial e ainda está aí se batendo, é como se você estivesse vivendo no tempo das cavernas, tá? Lembre-se, colega advogado, sempre que existe uma mudança, ela assusta no começo. Foi assim quando saímos do papel para os computadores. Foi assim quando saímos dos telefones tradicionais para os smartphones que conhecemos hoje. Inclusive, você está me vendo por um. Olha como a tecnologia evoluiu. Você precisa evoluir junto com ela. Não é mais tempo de ficar parado e achando que está tudo bem. É preciso melhorar, é preciso adaptar. Se você me acompanha nas redes sociais, há uns 15 dias mais ou menos, acho que não chega a dar tudo isso, eu fiz um stories mostrando que todo domingo à noite, sempre lá por 8, 8 e meia da noite, eu paro no meu computador e planejo toda a minha semana. O que eu comecei a notar com isso? Que eu chegava no escritório na segunda-feira, primeiro, eu já sabia o que tinha que fazer logo de cara. Porque, para mim, aquelas atividades que me demandam mais concentração, que são mais espinhosas, digamos assim, eu prefiro começar por elas. Porque eu estou mais relaxado, estou mais tranquilo, pego minha xícara de café, sento ali e resolvo isso primeiro. Para mim, Bruno, é o que funciona. Agora, os especialistas dizem que se você começar por aquelas tarefas que levam menos de 5 minutos, a tua sensação de produtividade aumenta. Eu já testei essa técnica, não gostei muito. Para mim, o que funciona é resolver primeiro aquilo que é mais complicado. A sensação de estar resolvendo vários problemas, para mim, não funciona tão bem quanto ter a sensação de que aquele principal problema no meu dia ou na minha semana já foi resolvido. Então eu chego na segunda-feira no escritório e já sei qual é o primeiro tema que eu tenho que começar a minha semana. Qual é a primeira ordem de ataque. Depois, eu parto para aquelas tarefas que são rápidas, ou seja, aquelas que levam menos de 5 minutos, elas me agradam, elas são feitas de forma rápida e eu vejo os checklists sendo eliminados da minha agenda de prazos da semana. Se você não faz esse controle, se você não tem o cuidado de se preparar com antecedência, quando você chega na segunda-feira e aí precisa dar uma olhada em tudo que vai ser feito, você perde muito tempo. E tempo é um ativo precioso. Todo mundo tem as mesmas 24 horas todos os dias dos anos. Todos os dias da nossa vida, a gente tem as mesmas 24 horas. O que importa é o que cada um de nós faz com essas 24 horas. Se você passar 24 horas sentado assistindo Netflix, você não vai chegar a lugar nenhum. Ou, a menos que a sua profissão seja assistir filmes. Aí, meu amigo, olha, você está muito satisfeito com a sua produtividade, porque você vai estar cumprindo todas as suas metas. Agora, se você está me acompanhando aqui nessa live, significa que você, assim como eu, é um advogado. E você precisa fazer o quê? Trazer resultados para os seus clientes. Numa live que eu fiz aqui, eu expliquei para o pessoal que o resultado nem sempre é dinheiro. Quer um exemplo? Uma determinada ação que trate de fornecimento de medicamentos. Será que para o seu cliente é mais importante a operadora de plano de saúde fazer um pagamento na conta dele? Ou então o seu cliente ter o medicamento entregue em tempo recorde? Lógico que neste caso o medicamento é mais importante. Então, pouco importa para o seu cliente quando o dinheiro vai entrar na conta dele. Importa em quanto tempo o medicamento vai ser fornecido. Vamos tirar um pouco da abstração desse exemplo? Vamos usar aqui um caso prático. Um tratamento de câncer. O seu cliente precisa de um remédio de alto custo para tratamento do câncer. Quanto menos tempo ele precisar esperar para receber este medicamento, melhor, mais eficiente terá sido a sua atuação. E aí, como que você trabalha junto? Tempo, inteligência artificial e resultado para o seu cliente. Bom, é isso que eu te ensino aqui. Eu te mostro que fazer esta programação da sua semana no domingo à noite é muito mais eficiente, porque quando você chegar na segunda-feira, você vai ter toda a sua semana planejada. Então, você já vai saber que precisa chegar no escritório e se debruçar sobre esta causa. Aí eu te mostro como utilizar
junto com o seu editor de textos, a inteligência artificial, tanto a nativa quanto aquela que você vai instalar como um complemento do seu Word para produzir essa petição inicial. E aí, com isso, eu complemento as dicas te mostrando como cadastrar dentro do sistema do processo eletrônico esse processo de modo eficiente para quando o servidor bater o olho no seu processo já saber de cara o que deve ser feito. Será que isso não é aumentar a sua produtividade? Será que entregar para o seu cliente essa resposta em tempo recorde não vai fazer com que os seus honorários subam? Olha, nós, advogados, vivemos da indicação. O nosso código de ética é extremamente rígido no momento em que a gente propaga os nossos serviços. Então, se você faz aqui um post numa rede social, você tem que seguir várias dicas. Você não pode dar a impressão de estar trazendo uma mercantilização para a sua profissão. Alguns conselhos de ética são muito restritos a você colocar o seu número de telefone. Muitos deles exigem que você forneça um material gratuito para o seu cliente primeiro se cadastrar e para a sua base de clientes, para daí então você poder oferecer alguma coisa para ele. Olha só as barreiras que você enfrenta para conseguir chegar no cliente final. Faz pouco tempo em que fazer posts patrocinados passou a ser visto com bons olhos pelos conselhos de éticas da OAB e alguns colegas aí deixaram de ter penalidades tão frequentes. Então, superadas todas essas barreiras, se você consegue, para um remédio de alto custo, trazer uma resposta em tempo recorde, será que a indicação desse seu cliente não vai explodir? Será que ele não vai chegar e comentar assim, vamos por cima, ele vai falar, cara, tem um advogado para te indicar que me atendeu quando eu precisava do meu remédio para câncer em tempo recorde, olha, fui muito bem atendido e o meu processo foi resolvido super rápido. Quando esse cliente te procurar, já sabendo desses seus diferenciais, você pode cobrar aí no mínimo uns 10% a mais, sendo bem generoso, tá? Dá para aumentar bem mais aí do que apenas 10%. Isso não faria diferença aí no seu caixa? 3, 4, 5 clientes todos os meses pagando aí 10, 15% a mais? Você já pensou? Em 10 meses, você aumentou o faturamento do seu escritório em 150%. 150% de nada, concordo, continua sendo nada. Agora, 150% de 100 mil reais são mais 150 mil. Cara, é um faturamento expressivo. Muitos dos nossos colegas sequer imaginam faturar esse valor por mês. Tem muito colega nosso, e olha, não são só memes, isso é verdade, que além de advogados, são Uber. Nada contra os Ubers, por favor, tá? É uma profissão tão digna quanto qualquer outra. Mas você investiu 5 anos da sua vida sentado numa cadeira de faculdade. Passou na prova da ordem. Muito provavelmente fez uma pós-graduação ou duas. E aí, ainda precisa de um segundo emprego para poder complementar a sua renda? Isso não é aí tão justo, né, pessoal? Eu acho que assim, não sei para você, pelo menos para mim, o direito é uma paixão. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto de ser advogado. Eu sinto que, como advogado, eu tenho a condição de melhorar a vida das pessoas. Eu posso trazer para ela benefícios que outras áreas não podem, assim como a medicina, assim como a nobre e maravilhosa profissão do professor não tão valorizada no nosso país. E aí, eu me sinto assim trabalhando com direito. E você? Deixa aqui nos comentários qual é a sensação que você tem quando resolve um caso do seu cliente. Se você puder resolver ele então em tempo recorde, como eu te mostro aqui utilizando as minhas dicas, será que você não conseguiria atender muito mais clientes todos os meses? E olha que legal isso aqui. Você não precisa estar numa cidade grande para conseguir aplicar essas dicas. Você não precisa fazer investimentos absurdos já no seu início de carreira. São investimentos simples. Um celular, como você está me vendo aqui agora, um computador, certamente você tem. Não vai precisar comprar nada, não vai precisar gastar R$1. Então, para que você tem que fazer? Me seguir nas redes sociais. E lógico, já ativar as notificações para não perder nenhuma dica. Lá no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube, todos os dias tem material novo, tem material inédito para que você possa utilizar essas dicas
assim que assistir. Você assiste o vídeo e já sai aplicando logo em seguida. Tudo para que você, colega advogado, consiga se atualizar, consiga estar presente no direito 4.0. Eu já nem chamo mais direito 4.0, eu diria que é o direito 5.0. Porque se você quiser investir um pouquinho e comprar uma licença paga do ChatGPT, aí a coisa fica mais legal. Aí você pode treinar vários robôs super inteligentes para várias áreas do direito. Dentro do seu escritório, você tem uma única área, você atende 2, 3, 4, 5 áreas ou mais, ou então você tem vários associados, pois saiba que com a inteligência artificial na modalidade paga do ChatGPT, você pode ter um robô super inteligente para cada um dos seus advogados. Então, se você atende a área criminal, um robô especialista na área criminal. Se você atende a área de família, um robô especialista na área de família. E olha, eu volto a lembrar, é um auxiliar super inteligente, com uma capacidade ímpar de analisar dados, de guardar informações e uma memória que não se perde. Olha, se você não utilizou, se só chegou lá e fez uma pergunta simples, algo meio superficial, dê mais uma chance, utilize as dicas que eu trago para você e teste de novo. Faça o teste aí com o prompt que eu liberei para resumir sentenças. Faça um teste com ele. Vá lá, pegue uma daquelas sentenças, daquelas bem extensas, tá? Pegue lá um processo de uso capião, por exemplo. Não, o uso capião vai ter uma decisão simples. Vamos aí pegar uma ação de indenização. Geralmente são vários pontos tratados. Peça para o ChatGPT resumir para você essa sentença. Você vai se surpreender com os resultados. Se você treinar todos os dias, se você fizer um uso constante, ele vai se adaptando à sua forma de pensar, à sua forma de escrever. Você vai notar que as respostas vão ficando mais personalizadas com o passar do tempo. Vai chegar um momento em que ele vai prever o que você quer saber, assim como o Google já faz. Você utiliza tanto o Google para pesquisar que quando você começa a digitar, ele já vai te dando sugestões. Pois é, o ChatGPT vai fazer a mesma coisa. Ele já vai se adaptar à sua forma de utilizá-lo e vai trazer dicas, melhorias. Olha, como eu disse, é um super ajudante aí, como se fosse um super estagiário que está ali 24 horas por dia para te auxiliar. Não sei você, colega advogado, mas para mim isso faz uma grande diferença. Então, eu já falei aqui para você técnicas de produtividade, já te trouxe aí muita informação sobre como utilizar o ChatGPT, não só ele, mas como o Canva, como tantas outras formas de fazer uso da inteligência artificial. E o mais legal de tudo é que, eu volto a frisar, você não precisa investir muito para isso. Existem várias ferramentas que são gratuitas. Só que eu separei hoje uma pergunta, não foi no TikTok, tá? Foi aqui com o pessoal do Instagram. Eu abri uma caixinha de perguntas e deixei lá qual era a sua dúvida, né? E eu recebi de uma colega advogada uma pergunta muito legal. Ela perguntou assim, olha, eu preciso informar na minha petição que ela foi feita por inteligência artificial. Se você é criador de conteúdo no Instagram, e no Facebook também, você já notou que existe ali uma aba que você precisa informar que aquela publicação, que aquele conteúdo foi produzido através de inteligência artificial. Essa é uma regulamentação europeia, tá? O Bloco Europeu já aprovou inúmeras leis tentando aí pôr um pouco de freio, né, no que é feito com a inteligência artificial, porque as possibilidades são infinitas, e para isso exigiu que tudo que é feito utilizando a inteligência artificial seja devidamente identificado. No Brasil, a gente ainda não tem nenhuma regulamentação sobre isso. O que nós temos é a desnecessidade de informar que aquele conteúdo foi feito através de inteligência artificial. Aí fica a seu critério se você quer informar ou não. Eu não tenho por costume informar os conteúdos que eu produzi dentro do processo através de inteligência artificial. Mas se você quiser informar, não vai ter problema nenhum.
Na live de semana passada, eu informei que o governo brasileiro tem a intenção de investir mais de 20 bilhões de reais numa criação de um supercomputador e em uma rede de inteligência artificial voltada para melhorar a produtividade do serviço público, voltada para promover novas ferramentas para a indústria e comércio. Então, assim, vai chegar um ponto em que no Brasil também será necessário informar que os conteúdos estão sendo feitos pela inteligência artificial. Mas até agora não há esta obrigatoriedade. Tudo bem, pessoal? Olha só, o que eu queria falar para vocês também é o seguinte. Essa live hoje é um teste, tá? Estou olhando para os dois lados toda hora, que eu estou aqui com o pessoal do Instagram e estou aqui com o pessoal do TikTok. E é um teste, tá? Eu estou vendo que está funcionando muito bem. Não sei se você está me escutando bem, mas aqui não está travando, não tem nenhum erro. Então eu quero informar para vocês que todas as terças e quintas-feiras, sempre às 19 horas e 45 minutos, eu vou estar nos dois canais ao mesmo tempo, tá? Então, quem me segue no Instagram já segue a rotina, já sabe que terça e quinta tem live. Antes era às 8, agora será às 19h45. Para o pessoal do TikTok que está me vendo hoje, então já saibam, amanhã às 19h45 a gente tem um encontro marcado de novo aqui nesta rede social, beleza? Pessoal, foi um prazer conversar com vocês hoje. Até amanhã. Forte abraço. Tchau, tchau.